tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre um tema muito especial, que é o olhar feminino sobre ações humanitárias, principalmente no que compete ações de endomarketing e ações sociais. Antes da gente começar, apenas um dado muito importante sobre a porcentagem das mulheres que ocupam cargos de liderança. Atualmente, somente 38% desse grupo que fazem parte de cargos, ocupam cargos de alto escalão. É um desafio, ainda caminhamos a passos lentos, mas aos poucos vamos evoluindo. Bom, para dar sequência na nossa pauta de hoje, estou recebendo aqui a Luciana Ribeiro, que é nossa gerente administrativa. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lê. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje, viu? Lu, a gente que agradece e a gente sabe que, assim, é um pouco desafiante, desafiador, né, de Pra você mim falar em público, mas assim, bastante. você vai ver que aqui é tranquilo, ainda mais que é um assunto que nos interessa muito, Sim, né, e é muito importante. que é o nosso papel. Lu, então, para a gente começar, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e todos os caminhos que te trouxeram até a Inset Max. Bom, eu sou formada em administração, né? Já formei em 2007 e eu comecei a trabalhar muito nova, né? Trabalhei com 14 para 15 anos, já comecei a trabalhar. No meu primeiro trabalho eu fiquei 12 anos, né? E aí em 2010 surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Inset Max. E o primeiro departamento que eu trabalhei foi o comercial. Lá eu fiquei um tempo. Em 2012 a empresa passou por uma transição administrativa e eu recebi o convite de trabalhar no financeiro. Lá eu fiquei até mais ou menos final de 2016, full time, foi quando eu saí para ter minha primeira filha, né? Aí de lá para cá a gente ficou mais restrita por conta da maternidade, mas ainda eu continuo ainda representando ainda o financeiro e algumas ações de endomarketing junto com o marketing, que me ajuda Perfeito. muito, por sinal. Lu, e assim, é muito gratificante a gente fazer essas ações, né, em conjunto e ver acontecer, né, que realmente são coisas muito importantes. E eu até queria que você falasse para a gente sobre a sua visão, né, da gente estar realizando essas ações voltadas tanto aí para o endomarketing como ações sociais. Como que você vê isso? A Inset Max, desde quando teve a transição em 2012, ela sempre teve um olhar muito cuidado, né? Para o social, para o corporativo, né? O cuidado com os colaboradores. Sempre foi muito mágico, assim. Eles abraçam, a diretoria abraça com todo amor e carinho, e não só a diretoria. A parte também dos nossos colaboradores, quando a gente tem algum projeto, eles se abraçam também, né? Quando a gente expõe, explica o que a gente vai fazer, o engajamento é absoluto. E, assim, é unânime, todo mundo se abraça, se ajuda. Então, quando a gente resolveu fazer algumas ações, desde a adoção de um cachorro, que todo mundo adorou, a Neide foi a nossa primeira cachorra, e ela abriu portas para ter aí 18 cachorros, a empresa chegou a ter 18 cachorros adotivos. Todo mundo adorava, ela passeava pelos corredores do escritório, a gente evitava que fosse para a fábrica, mas no administrativo ela ficava o tempo todo, e a gente via que aquilo trazia uma alegria para os nossos colaboradores, acalmava na hora do almoço, ela ficava ali. Então, ela abriu as portas para a gente trazer outros cachorros também. Então, todo mundo sempre abraçou muito as ações, principalmente a nossa diretoria, né? Perfeito, Lu. E assim, você acha que o papel feminino aí na área da gestão, você acha que isso tem um peso importante para que essas causas fossem ainda mais abraçadas? Você acha que a mulher, né, tem papel importante nisso? Sem dúvida, né? O olhar da mulher, o cuidado que a mulher tem, né? A mulher, ela é mais cuidadosa, ela, não que o homem não seja, mas ela olha com mais cuidado, com mais delicadeza. Eu acho que é o instinto maternal, né, que puxa muito. Então, a gente evolui muito quando a gente olha as mulheres da empresa, quando começou na base e hoje se tornam gestoras, né? Então, o cuidado que elas têm com os seus, a liderança, com o pessoal da gestão, é absurdo, é importantíssimo. Eu acho que o cuidado está ali. Perfeito, Lu. Bom, você falou aí, né, que começou novinha, trabalhando novinha. Sim.
desde os 14 anos, né, seja aí por necessidade, ou seja, para você mesmo conquistar a tua independência, né, e eu queria saber, Lu, de você, como é que foi, né, ao longo aí de toda a sua trajetória profissional, questão de aceitação, questão de preconceito, uma coisa que a gente conversou nos bastidores que eu achei muito legal é a questão da gente saber se posicionar, Sim. né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa experiência, se você já sofreu alguma coisa, alguma brincadeirinha, porque a gente sabe, né, que sempre tem uma risadinha, um não sei o quê, e eu queria que, né, Sim. caso você já tenha passado por isso, como que você lidou, Bom, né? eu acredito assim que o preconceito, óbvio, ele existe, mas vai muito da gente se posicionar, né? Quando a gente se posiciona, independente se é no âmbito profissional, se é no emocional, nós precisamos se posicionar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você se posiciona e você jamais pode deixar de ser desrespeitada. Então, quando você se posiciona, você impõe respeito. Então, eu acho que ali o preconceito, ele diminui absurdamente. Claro que existe preconceitos e preconceitos que, né, que a gente dá um tema menor para a gente discutir aqui. Uhum. Mas eu estou falando no âmbito profissional e quando o preconceito ele ultrapassa, eu acho que tem a gestão do RH, temos hoje os gestores, né, a liderança que pode muito bem direcionar bem. Então, mas eu já falo, jamais você pode se sentir desrespeitada. E isso para mim é a base de toda mulher. Elas precisam se posicionar sempre. Uhum, perfeito, Lu, até porque, né, a gente já vem aí de uma condição, né, já vem aí, vamos dizer, a gente sofre estigmas, né, Sim, e realmente o se posicionar é muito tem muito importante, por né, isso, Lu? isso. Perfeita a E sua impor o fala, respeito, sabe? O principalmente, né, Lu? respeito, exatamente. Principalmente. E assim, os desafios que a gente tem, que eu, no meu ponto de vista, que eu vejo que para mim foi um grande desafio, foi conciliar o profissional com a maternidade. Que Uhum, eu acho que mulheres que são mães se veem nesse mesmo alicerce, né? Porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe, e aí o profissional, ele fica querendo não abalado, né? Porque você não sabe para onde você corre. Então, eu acho que hoje é um desafio maior. Mas eu vejo muitas empresas acolhendo isso, né? Acolhe a mãe, acolhe, entende hoje. É muito diferente de 20 anos atrás. Hoje a gente consegue entender, a empresa se propõe a ajudar quando ela tem um filho doente ou está com algum problema. Então, eu acho que hoje já melhorou bastante. As empresas estão tendo esse olhar, esse cuidado para a mãe que é profissional, né? Que não é fácil. com Deixar o certeza. filho, né? Jornada múltipla, né, Lu? Múltiplo. Porque você é profissional, você é mãe, você é dona de Mulher. casa, esposa, mulher, irmã, e vai por aí, Exatamente, né? filha. Então, a sobrecarga na mulher é muito grande. Mas, o que eu falo, né? Mulher dá conta de tudo, é rocha, né? Com certeza, E eu Lu. que venho de uma base de mulheres na minha casa, porque eu sou a do meio, né? Eu tenho mais duas irmãs e minha mãe. E eu perdi meu pai muito cedo. Então, minha mãe sempre foi a rocha da casa, o alicerce, a base. Então, eu venho de mulheres muito fortes, minhas irmãs são muito fortes. Então, eu acho que isso, assim, proporciona que a gente seja forte também, né? Então, quando a gente vem de uma base bem sólida, eu acho que as coisas ficam mais fáceis de lidar, né? De entender também e de lidar. Com certeza, Lu. Isso é muito importante, né? E quantas mulheres guerreiras a gente tem por aí, né? Sim. A minha mãe criou as 3 filhas sozinha, conseguiu formar todas. Enfim, ela é minha grande, né, meu grande exemplo, minha grande base. E eu que sou mãe de 2 meninas, eu falo que se a gente puder passar isso para as meninas com humildade, com alegria, eu acho que é o que importa. Com certeza, Lu. Então, assim, é um time grande de mulheres Eu, na sua casa, né, lá em Lu? casa quem domina é as meninas, e cachorro também, a maioria é menina, e lá em casa é dominado por mulheres. Aí pronto, eu falo, a gente ainda vai acabar dominando o mundo, né? Vai. E não sei se você sabe, mas o número de mulheres não me lembro agora se é no mundo ou se é no Brasil, salvo engano no Brasil, mas já passou em 4,8 milhões em termos populacionais, ou Legal. seja, né? Então, as mulheres já começaram aí É, a dominar o Brasil e aos É, poucos o e é o que eu mundo, né? falo. A mulher é um sexo frágil, ela é frágil quando quer. Porque mulher é forte, ela é rocha, ela tem sensibilidade, ela ao mesmo tempo que ela consegue ter a sensibilidade de um olhar, ela é forte para outra. Então, eu falo que as mulheres, elas são frágeis quando querem, porque elas são fortes quando precisam. Sem dúvida, Lu. E você comentou aí com a gente, né, sobre esse desafio quando vieram as meninas, Sim, né? Assim, por mais que a mulher tenha essa força, né, não é fácil conciliar, porque você fala, ai,
puxa, legal, virei mãe, e agora? O E que que eu agora? faço? Como é que eu vou conciliar? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transição, né? É que nem eu falo, né? Hoje a gente conta, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Eu tenho a minha mãe que me ajuda bastante. E assim, quando a gente tem essa rede de apoio, as coisas ficam mais tranquilas, né? Então você fica, quando acontece alguma coisa, com uma, tem a outra, minha mãe para socorrer, eu tenho minhas duas irmãs, que me ajudam bastante. Então, quando você tem essa rede de apoio, as coisas ficam mais fáceis. Mas quando não tem, eu acredito que fica muito, muito complicado você saber lidar. E aí eu acho que entra muito a questão da empresa para poder ajudar no emocional, quando é mãe, né? Por isso que eu falo, cada vez mais as empresas estão aceitando e buscando entender as profissionais que são mães, as profissionais que precisam sair um dia mais cedo ou chegar um dia mais tarde por conta do filho. Então, pelo menos lá em Setmax eu enxergo esse olhar absurdo, assim, o cuidado que tem para quem é mãe, o cuidado para que elas consigam ter associar o profissional com o pessoal. Então, bom, eu falo que a Setmax é uma empresa muito, muito, muito coração, né? Ela recebe todo mundo muito de braços abertos, ela entende o problema, ela tenta ajudar. Então, eu enxergo muito isso nela. Não só você, Lu, a gente mesmo que tá lá dentro, que vive o dia a dia também sente isso, né? Porque, assim, mais do que acolher também a flexibilidade, né, para resolver um problema, ou mesmo um apoio, sentar para conversar, falar, olha, eu estou precisando conversar, isso também é muito importante, né? Então, Sim, realmente, a empresa, né, como rede de apoio, também, também. né, é extremamente relevante aí para o sucesso de todos, Sim. né? E Lu, bom, eu sei, né, que você é até conhecida lá na empresa como a mãe, né, que cuida de É, todo a mundo, mãe né? tá on. A mãe tá on, hashtag a mãe tá on, Então, né? E aí, o ponto que eu queria chegar, né, com essa colocação é da gente falar um pouquinho sobre os projetos vamos falar. sociais aí. A gente até separou aqui algumas fotos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre cada ação, né? Você até falou que um dos colaboradores aí até se vestiu de Papai Noel, né? Sim, o Murilo, fica aqui minha gratidão, meu muito obrigado pro Murilo, viu? Que tava um calor nesse dia e ele se manteve firme por 3 horas, quase 4 horas, e sorridente, feliz pela foto, aí vocês podem ver. Esse Natal foi em 2019, se eu não me engano, foi o Natal solidário que a gente fez no asilo Padre Euclides, lá em Jardinópolis. E aí a gente tem todos os nossos colaboradores, quando eu falo que os colaboradores abraçam e venham de coração aberto, é impressionante. A equipe da cozinha nos ajudou com a parte de alimento, a equipe do faturamento a servir, a equipe da parte de gestão e liderança ajudando aí na parte de recreação, jogar o bingo, jogar o truco, entregar os presentes, o compras cuidou de cada idoso pediu um presente e o compras foi atrás e conseguiu. Então foi um Natal muito mágico e assim a gente parou por conta da pandemia, mas a gente Infelizmente. pretende voltar no nesse ano, fazer algumas ações relacionadas ao idoso, né? Porque geralmente Natal busca muito criança, né? Então a gente tem muitos projetos focados em criança e geralmente fica a parte, né, dos asilos, mas e eles adoram. Nossa, eles amam. Foi impressionante, foi uma tarde maravilhosa que aconteceu aí. Que bacana, Lu, até porque a gente sabe que a questão aí, né, dos idosos, muitos deles são abandonados Sim, aí pelas famílias, né, sim. e voltam a ser criança, né, Lu? Voltam. Nossa, foi uma alegria. Alegria quando viram o Papai Noel, os meninos brincando. Ó, foi incrível. Eu falo que o bem faz bem, quando a gente faz o bem, quem dá é importante, mas quem recebe é melhor ainda. A gente, quando faz, recebe, é incrível. Com certeza, Lu. Esse aqui, Não, que gracinha, que bonitinho. Quem que é essa coisa linda aí? é minha Nina, A Nina, conhecida nos takes aí da famosa, famosa, né? famosa. A Nina, de todo. Eu sempre gostei muito de cachorro, né? Aprendi com a minha mãe. Minha mãe, ela. Pra você ter uma noção, ela pega a quirela, dá para as pombinhas da rua, cuida dos cachorros, enfim. Minha mãe, enfim, ela é impressionante. O olhar que ela É tem puro coração, né, com o Lu? ser humano, com os animais, com as plantas, é muito cuidado. E eu aprendi muito, eu acho que eu tenho isso muito dela, né? Uhum. E a Nina foi a minha primeira cachorra que nós adotamos. E aí eu falo que daí, a partir dela veio muitas outras, né? Ela tem hoje, eu falo minha senhorinha de 12 anos, 12 anos ela, e a gente criou esse projeto que era para a gente colocar, a gente, né, não foi criada, a gente foi copiado, porque a gente viu no posto Grote lá de Jardinópolis, e a gente resolveu fazer igual e distribuir em alguns pontos, né?
porque tem muito cachorro. Infelizmente, hoje, né, tem muito cachorro abandonado na rua, que muitas vezes no calor que faz Ribeirão, que faz Jardinópolis e algumas outras cidades, não tem água, né, não tem ração. Então, a gente propôs fazer esse projeto. E aí, onde a gente coloca a empresa que quer, que pode, né, porque assim, a gente doa o comedouro e aí o estabelecimento cuida de colocar a ração e colocar a água. Então, as empresas que querem, os nossos clientes, é só solicitar lá com o comercial que a gente manda. Que E é bacana. lindo, assim, e cada um é uma foto de um cachorro nosso. Bom, Lu, e falando aí em doguinhos, né? Quem que tá sorrindo é a É a famosa Neide. Neide? Essa é a Neide. A Neide é a cachorra que no começo eu falei para você, que ela que ficava cuidando dos nossos departamentos ali, ficava um pouquinho no financeiro, ia pro compras, ficava no comercial. Ela ainda tá, só que agora ela tá no canil, porque a gente construiu um canil, porque através dela veio muitos outros, né? Então hoje a empresa ela conta com 3 canil. E todos são 18 A gente já cachorros, chegou Lu? até 18, Ah, né? tá. Agora acho Aham. que a gente tá com 14, Uhum. né? 14 no total, né? A gente tem 3 canis e ela que, na empresa, ela que abriu a porteira para os outros virem. Ah, linda, lindeza. Dona Neide. Bom, e dando sequência àquilo, o que foi essa ação solidária aqui, né? Foi distribuição de marmitas, pelo que eu tô vendo. Você pode Sim, contar um pouquinho mais pra gente? ponto. A empresa ela tem, né, uma parceria com o projeto Esperança, né? Que é lá de Jardinópolis, que fica bem próximo à nossa sede ali, a primeira sede. E na pandemia tudo fechou. E essas crianças, elas têm aula no período da manhã e na parte da tarde vai para o projeto. E quando fechou tudo na pandemia, a única refeição que eles tinham geralmente à tarde era a alimentação do projeto. Quando o projeto fechou, então a gente precisou fazer alguma coisa, né? Então aí a gente começou a confeccionar mais de 1.000 marmitas. A gente chegou a entregar mais de 1.000 refeições, aliás, muito mais. Acho que eu não consigo nem contar, porque foram muitas. E a gente contou mais uma vez com a ajuda de todos os nossos colaboradores, né? O que conseguiu o alimento, o que foi para fazer a- as marmitas, o que foi para entregar, o que estava junto. Então, foi muito importante para nós. Eu acho que foi um dos projetos que a gente se sentiu mais sensibilizado e que a gente uniu muitas forças para poder ajudar, né? Eu acho que esse foi um dos projetos mais bonitos que a gente teve. Nossa, Lu, que bacana, né? É, Porque foi o que você bem disse, né? É você olhar, né, e perceber a gratidão, né, das pessoas, né, ao receber, assim, é inexplicável, é. né? E assim, dentro desse projeto que a gente fez das marmitas, não teve só as marmitas, né? A gente chegou um final de semana que era Páscoa, então a gente conseguiu dar um chocolate para as crianças. Aí teve um que era bem próximo a um feriado, que as crianças ficavam em casa e a gente conseguiu mandar refrigerante. Então, foi uma ação bem bonita, assim, bem onde a gente envolveu todas as forças que a gente podia, né? Tanto da parte da Inset Max, que foi ela que nos ajudou, nos proporcionou toda a questão de alimento, quanto da parte dos colaboradores, Uhum. que nos unimos para poder proporcionar isso, Que bacana, Lu. né? Bom, e não só, né, de ações, né, voltadas aí para entidades, como também para o próprio município, né? A Sim, gente está vendo aqui é, a festa da padroeira, né, tão famosa, do Bom Jesus da Bom Jesus Lapa, da Lapa, padroeira não, padroeiro, né? do Bom Jesus da Lapa. Uhum, que a cidade para, né, Lu? É 6 de agosto e é assim, é o que eu falo, a Inset Max ela está envolvida sempre, né? Quando tem algum projeto, principalmente que envolve a cidade, a gente procura estar sempre envolvido e prestigiando, né? A gente começou, pode ver, todos os que carregam andores são os nossos colaboradores. Nós começamos com um andor, a gente enfeita, e hoje a gente está indo para 3 andores, né? E porque a demanda, os nossos colaboradores são, se eu não me engano, 60, 70% são católicos e são devotos, né? Então eles participam sempre. Então a gente, sempre que pode, a gente está prestigiando a empresa prestigiar a feriado, né? Alguma ação da cidade. Uhum, perfeito, Lu. Bom, a gente tem aqui um misto de fotos, Lu. Aqui faz parte daquela ação das Das crianças, crianças, né? Juntamente do com. Projeto Esperança, que Uhum. aí foi a doação que nós fizemos. O Flávio, que foi o nosso colaborador que foi retirar as marmitas e ajudar a entregar. Pode ver todo mundo feliz, ó. É, Todo mundo contente, que vai de coração, de alma com pura. certeza.
Aí é o Ah, que projeto. legal, a vilinha do Chaves, que bonitinho isso. Não, que bacana, Lu, muito legal. Vamos passar aqui para aí o que o pessoal com a mão na Continuação. massa. Sim. Olha só, que bacana, gente. Aí mais chocolate para os pequenos, as marmitas. A entrega. Lu, e quanto tempo, né, teve, qual o tempo de duração desse projeto? Por quanto tempo que vocês ficaram fazendo essa ação? Eu acho que foi uns 3 meses. Acho que foi uns 3 meses. Eu acredito que foi uns 3 meses. Uhum. Olha só que bacana, gente. Realmente são coisas que fazem a diferença, Sim. né, na vida das Fala um pessoas, pouquinho né, que a Lu? gente faz, né? Se juntar um pouquinho, quando a gente vê, a gente já atingiu uma massa grande, né? Eu falo, um pouquinho que a gente faz, eu sei que a gente é um grãozinho, assim, perto de muitas empresas que fazem ações absurdas, mas eu falo, o que a gente pode fazer para atender o nosso município, ali a gente tenta fazer, né, para amenizar um pouco, né? Para ter esse olhar, esse cuidado, né? Eu falo que quando a gente olha com o olhar e se coloque na posição do outro, as coisas ficam diferentes, né? Com certeza, Lu. E assim, mais uma vez, né, o papel da mulher é muito importante, né? A gente sempre dá aquele toque final, Toque né? final, E isso é exatamente. muito legal. Lu, assim, agora a gente vai falar um pouquinho também, né, dos eventos esportivos, né, os eventos gerais aí da cidade. E esse daqui foi uma ação interna, né, que o pessoal adorou, que todo mundo fala até hoje. O que aconteceu? Nós sempre fizemos as festas, né? Até em Setmagas é conhecida pelas festas que a gente faz, né? Lá na cidade. E quando deu a pandemia, a gente não podia fazer uma festa para comemorar, né? Porque eu acho que quando a gente encerra o ano, a gente celebra tudo, né? A gente celebra a vida, a gente celebra a posição que a gente conseguiu profissionalmente. Então, quando a gente encerra o ano, a gente tem esse olhar, né? Chegou na pandemia, não podíamos nos reunir, então tivemos a ideia junto com o marketing, vamos fazer o quê? Um kit churrasco, né? O que a gente faria dentro com os nossos, para comemorar com os nossos colaboradores, a gente transferiu para eles comemorarem junto com a família. Então, aí a gente fez, acho que foi em 2020, fizemos o kit churrasco. Acho que em 2020 acho que estava tudo fechado ainda. Aí fizemos o kit churrasco. E aí a gente colocou aí algumas coisinhas para poder fazer um churrasquinho, comemorar e aproveitar com a família. Com certeza, Lu. E mais do que o brinde em si, né, o que ficou muito marcado foi essa preocupação, né, da empresa com o colaborador estar junto com a família, né? Sim. Isso é uma coisa que a Insetmax ela tem, e é o cuidado que ela tem com o colaborador. O ano passado a gente veio num formato diferente com relação à CIPA. A gente sabe que a CIPA é extremamente importante dentro da empresa, porque ela visa a segurança do colaborador. O ano passado a gente veio num formato diferente, né? Nós quisemos trazer uma CIPA inovadora, vamos dizer assim, né? Que não é só palestra. A gente sabe que as palestras são importantes, mas a gente precisava transmitir e absorver aquilo. Então, a gente fez de uma forma mais lúdica, né? Mais dinâmica. E eu acho que o ano passado a CIPA ela trouxe essa visão também, que a gente cuida do social, mas a gente cuida dos nossos colaboradores também, né? Então, fizemos palestras onde eles puderam ver o quanto é importante cuidar da saúde, aferir uma pressão, fizemos teste de diabetes, fizemos uma atividade física para eles entenderem o quanto é importante, mostramos uma questão mágico, lúdico, como que é a questão de segurança, tanto em casa quanto na empresa. Então, eu acho que são esses pequenos atos, esses pequenos movimentos que fazem a diferença, né? Que são as ações de endomarketing que a gente criou, né? Para que eles consigam enxergar de uma forma mais transparente, vamos dizer assim. Com né? certeza, Lu. E assim, e falando em ação interna, né? Esse daqui eu já estava, que foi o Dia da Cultura, e foi um dia muito especial, né, Lu? Foi. Não só pela magnitude do evento, mas pelo fato, né, de todo mundo entender um pouco mais sobre o que é a Inset Max, né? Os valores da Inset Max, né? O conceito, né? A cultura,
ele estava junto também, foi maravilhoso, ajudou absurdamente a gente a transmitir isso, porque a empresa ela tá vindo num formato diferente, né? Então a gente criou o nosso primeiro dia da cultura, que é transmitir os valores, né? Que são a comunicação, que são a harmonia, a alegria, né? O engajamento, o encantamento. Então, é, como que a gente tinha que fazer isso, transmitir isso para os nossos colaboradores de uma forma que eles entendessem, né? Como que a gente poderia transmitir isso? Porque falar papel é muito fácil, mas eles tinham que vivenciar aquilo. Então, a princípio, nós fizemos uma dinâmica que era de comunicação, e depois nós viemos com a dinâmica da bicicleta, né? Que não sei se alguma das pessoas conhece, que a gente dividiu o grupo e eles têm que montar uma bicicleta em menos tempo, vamos dizer assim. Só que foi tão bonito de ver, porque aí eles não sabiam o que eles iam fazer com a bicicleta. A gente poderia sortear, geralmente a gente sempre faz isso, sorteia entre os nossos colaboradores, a gente podia, de alguma forma, é, dar essas bicicletas para alguma outra pessoa, enfim. E eles não sabiam. E aí eles se dedicaram tanto, eles correram, eles se proporcionaram tanto a querer montar a bicicleta. E no final, quando eles terminaram, eles olharam para trás e viram que era para as crianças do projeto, que é um outro projeto que tem lá na empresa também, que eles vivenciar a emoção, que é isso que a gente prega, né? Viver a emoção, porque talvez tenha um dia que com um amigo não tá legal, né? Com um colaborador não tá legal, mas o outro tem que ter o encantamento, o olhar, o cuidado de entender que naquele dia aquele colaborador não tá legal e ajudar. Então foi essa mensagem que a gente tentou passar. E eu acredito que a gente passou bem, eles conseguiram absorver bem e entendeu e foi lindo, foi um dos movimentos mais impactantes, eu acho que a Incete Max teve. Com certeza, Lu, foi muito gratificante, Foi. né? Porque essa mensagem que você disse, que às vezes o colaborador não tá legal, vem outro com a energia, com a alegria, né? Sim. De motivá-lo, é muito legal. Muito bonito. E a gente viu o exemplo das crianças, que as crianças, né, a gente sabe que a condição delas, né, é muito diferente da nossa, sim. né? Então, a gente poder também transmitir isso, né, é muito legal. Eles entenderam e absorveram bem a mensagem, Com assim. certeza. Aquela ação, eles saíram com uma energia e um entendimento o que é o olhar para o outro, o que é entender o outro, né? Então, eu acho que eu tenho dentro, né, da minha visão, que foi um dos endomarketing mais importantes que a empresa fez. Com que a Incete Max certeza. fez. Com certeza, Lu. E assim, Emoção. e vai ficar para sempre, né, esse primeiro dia da cultura. Vão vir outros, a gente Tem outros, já fica até maquinando aqui, mas esse com certeza foi vai, uma ficou abertura pra de história, chaves, né? é. Com E certeza, acho que eles Lu. conseguiram absorver bem e entender que esse é o propósito, né? Com O propósito certeza. é esse, né? Sempre o olhar, o cuidado para o outro, né? Com certeza. Até porque, né, Lu, a gente não é nada sozinho, Não. né? E a nossa empresa não é nada sozinha. Eu né? até brinco que eu falo que essa mensagem foi para passar que juntos sempre somos mais fortes, né? Então, quando a gente se junta, fica a energia, a disposição fica muito maior. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, a frase que a gente sempre usa é: juntos sempre somos mais fortes, né? Com certeza, Lu. Bom, e o símbolo da engrenagem do Dia da Cultura não é à toa, né, Lu? Não é à toa. Não. Foi incrível esse dia. Bom, Lu, falado aí de tudo que foi feito, a gente não poderia esquecer do dia simbólico, né? Simbólico, porém tão importante, que é o Dia da Mulher, né? Essa ação foi do ano passado, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, esse é um olhar que a gente também tem, sempre em datas importantes, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, a gente sempre trabalhar, né? Então, a gente trabalha junto com nossos colaboradores. Então, essa em especial, como é a semana, nós fizemos para o Dia das Mulheres o ano passado. Então, o ano passado nós trabalhamos, a gente sempre trabalha com tema, né? O ano passado a gente trabalhou com o olho grego. Esse ano nós trabalhamos com o limão siciliano, porque a gente sempre quer remeter a algum tema de algo importante para que elas sempre possam lembrar e saber o quanto é importante, né? Quanto elas são importantes. E a gente sempre trabalha com algo útil, né? Que elas possam usar no dia a dia, né? Então, esse ano nós trabalhamos com um porta-joia lindo, né? Que eu acho que elas amaram e vão ter aí pro resto da vida. E algumas outras ações, né? Nós tivemos elas todas maquiadas. Na terça-feira fizemos a ação com a equipe da Mary Kay, que foi até a Alex que se propôs e conseguiu,
para elas ficarem lindas e maravilhosas, que esse é o objetivo, né? É sempre trazer para elas o quanto elas são importantes, o quanto nós somos importantes, o quanto nós mulheres somos importantes sempre. E que, independente de qualquer situação, que elas sempre lembrem, que nós sempre lembramos o quanto nós somos fortes, né? O quanto a nossa força pode nos levar a qualquer lugar. Com certeza. Essa daí é a ação que nós fazemos com as meninas das filiais, né? Elas recebem, como fica difícil da gente proporcionar algumas coisas, né, na sede, então a gente sempre tem o carinho e o cuidado de olhar para elas também, porque elas são extremamente importantes para nós, sempre com algum mimo, né? Uma cesta de café da manhã ou da tarde, ou um arranjo de flor, algo parecido. Mas a gente sempre temos o cuidado com todas elas. Com certeza, Lu. E a gente vê o reconhecimento, né, o feedback positivo com mensagens super bacanas desta, Sim, né, que nos enche aí de alegria, né? Elas nem esperam, né? Quando elas menos assim estão lá trabalhando, aí chega, elas ficam até surpresas. Até perguntam: "Ah, é para mim mesmo? Tá certo?" A gente fala: "Tá, é para vocês saberem o quanto vocês são importantes para nós." Com certeza, Lu. Bom, então, para encerrar, né, aproveitando o ensejo da sua fala, qual o recado que você gostaria de dar aí para todas as mulheres, colaboradoras, não colaboradoras, enfim? Só você é capaz de descobrir a sua força. Ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou ou sempre sonhou. E jamais você deve se sentir desrespeitada. Se imponha sempre. Respeito em primeiro lugar. Perfeito, Lu. Bom, com esse recado maravilhoso, a gente encerra aqui o podcast de dia, de mês, de ano da mulher, né? Afinal, a gente sempre diz, né, que todo dia é o nosso dia, né? Exatamente. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em participar. E vamos para a próxima. A gente que agradece, Lu. Ficamos muito felizes. Muito obrigada. Mulherada, força, poder, luta, garra. Sempre. E conquistas. Sempre. Tchau, tchau.